CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, nem de férias a gente deixa os nossos ouvintes sem se conectar, né, Exatamente. ao mundo da tecnologia. Exatamente. Hoje o programa fala exatamente para você que é viajante, que está aproveitando as suas férias. Como é que você pode fazer bom uso de vários aplicativos e sites que estão à sua disposição na internet? Exatamente, Fernanda. Alguns já são conhecidos, a gente já até comentou aqui, mas tem uns bem interessantes que a gente vai comentar aqui também, viu? Bom, primeiro eu começo com o conhecido Google Maps, né, que é, assim, pretende inclusive retirar das mãos do viajante aqueles mapas de papel, né? Então, o Google Maps você instala no seu tablet, no seu smartphone, e ele tem a vantagem de você poder salvar uma região do mapa no seu smartphone e não precisa depois de ter acesso à internet. Então você pode ir no hotel que tem Wi-Fi gratuito, normalmente os hotéis têm Wi-Fi gratuito, você pode ir lá e salvar o mapa do local que você vai, ou que você vai visitar durante aquele dia, e aí depois você com o smartphone na mão pode usar aquele mapa salvo no seu smartphone para poder andar pela região. Então é bem interessante, bem legal, né? Inclusive o Google Maps ele tem uma integração com o Street View, que é aquela ferramenta do Google, que você consegue ver as ruas, consegue ver os locais. Então, para você estar perdido, você não encontrou um ponto de referência, pode usar o Street View para isso. Infelizmente, o Street View precisa de ter acesso à internet no seu smartphone. Então, primeira dica, o Google Maps. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante, chamada TripAdvisor. É uma ferramenta que você instala no seu aplicativo, no seu smartphone, e também tem um site chamado www.tripadvisor.com.br. Essa ferramenta, além obviamente de ter dicas de viagens, dicas de pontos turísticos, ela tem uma questão interessante que é o planejamento. Então isso é para quem vai planejar a viagem, pode usar o TripAdvisor para planejar voos, translados, hotéis, pontos turísticos, city tour em locais. Bem interessante também, ajuda bastante ao viajante que vai fazer essa questão. Então tem o site e tem também o aplicativo que você instala no smartphone. Outro aplicativo interessante é o Infraero Voos Online, que é um aplicativo da própria Infraero, que você consegue acompanhar voos que estão atrasados, que foram cancelados, voos que foram transferidos. Tudo isso está lá online, real time, lá em tempo real, no Infraero Voos Online. Agora, Fernando, olha só, um aplicativo super interessante. Para aqueles que têm dificuldade de arrumar a mala, tem várias pessoas que não conseguem arrumar a mala direito, tem um aplicativo gratuito chamado Mala, ou Suitcase em inglês, né? Procura lá no Google Play, tem um aplicativo que você baixa, e ele auxilia você a organizar a sua mala. Inclusive dizendo lá, ele tem uma lista de 640 objetos que para você não deixar esquecer, nada de colocar na mala. E o legal é que no final ele te dá inclusive uma previsão de quanto vai pesar a sua mala, para saber se está dentro do peso da companhia aérea. Se você excesso ou não de bagagem. Exatamente. Super interessante o aplicativo. Então você escolhe os dispositivos, os objetos que você vai colocar na bagagem, e ele te diz, inclusive, uma estimativa de peso da sua bagagem, né? Tem também o Google Translate, para aqueles que têm dificuldade com a língua do país que vai viajar. Também um aplicativo gratuito, tem uma para iOS e para Android, que consegue, tem a tradução, né, de várias frases e palavras para 65 idiomas diferentes. Então, também é uma dica interessante para quem vai viajar, né? Para quem vai viajar para uma capital que tem metrô, tem um aplicativo chamado de A-Metro, também gratuito. Esse aplicativo tem um mapa de metrô de mais de 50 cidades e 50 países diferentes. Então, você está perdido lá, quer achar um metrô, uma linha de metrô que você está querendo ir para algum outro lugar, você pode usar esse aplicativo para poder achar o seu caminho no metrô. E além disso, tem obviamente o Skype, né? A ferramenta lá de quem quer ligar para casa, né? Pagando um valor baratinho, né? Ou até de graça, se for conversar entre dois computadores, tem o Skype para fazer telefonemas ou videoconferência. Então, vários aplicativos aí que não vão deixar na mão certamente os viajantes que estão aí fora do país ou mesmo no país, que estão querendo fazer uma viagem de férias. Muito legal, viu? E olha, tudo hoje na mão, né? Exatamente. E tudo gratuito. Todos os aplicativos que eu falei aqui, absolutamente todos são gratuitos. Você instala no seu smartphone ou no seu tablet e pode usar à vontade. Olha, já que a gente está dando dicas para viajantes, né? A Cláudia, Gilberto, nos pede para a gente ensinar como é que a gente atualiza um GPS. Então, Cláudia, obrigado aí pela participação, né? A questão da atualização do GPS, Cláudia, ele varia um pouquinho dependendo da marca do modelo. Então, por isso que assim, não tem um procedimento padrão para todos os GPS. Alguns, dependendo do modelo, você liga diretamente no computador, baixa o mapa e copia via um cabo USB
para dentro do GPS. Outros GPS têm um aplicativo que você instala no PC, no seu computador, e o aplicativo vai na internet, baixa o mapa e já instala automaticamente no GPS. Então, eu sugiro que você entre lá, dê uma olhada no manual do GPS que você comprou, para saber exatamente como é o procedimento. Normalmente são procedimentos simples, que o fabricante já faz, né, para facilitar a vida do usuário final. Mas no manual ou então no site do fabricante, lá do seu GPS, deve ter lá uma explicação detalhada de como é a atualização dos mapas do GPS que você comprou. Então, obrigado aí, Cláudia, e boa viagem, né, para você aí usando o seu GPS. Né? Muito legal. Bom, além da dúvida da Cláudia, a gente tem aquelas tradicionais dicas de segurança. Exatamente. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo precisa de saber. Vou vender meu smartphone, eu vou doá-lo para alguém? Isso. O que eu faço com aqueles dados que estão lá dentro? Muitos dados, né? Dados financeiros, contatos telefônicos, e-mails. Como é que faz para fazer isso? Então, vamos dar uma dica bem legal para quem vai doar ou vender o seu smartphone, como é que faz? Então, para quem tem Android, smartphones com sistema Android, entra lá no menu geral, né, de configurações do telefone, procura lá uma opção chamada privacidade. Ali dentro vai ter uma opção chamada assim, restaurar configurações de fábrica. Então configurações, vai entrar no menu de configurações, entra lá na opção de privacidade e aí tem uma opção lá dentro chamada restaurar configurações de fábrica. O que você faz? Ele vai zerar o telefone. O telefone vai estar exatamente como ele veio da fábrica. Vai apagar todos os dados, aplicativos que você instalou, contatos, e-mails, tudo, mensagem, SMS, tudo. Vai apagar e o telefone vai ficar zero quilômetro, né, como diz, né, como que veio exatamente da fábrica. Para quem tem iOS, o caminho é mais ou menos parecido. Chama assim, vai no menu de configurações, tem uma opção chamada de geral, e lá dentro tem redefinir, apagar todo o conteúdo e configurações. O caminho é mais ou menos o mesmo, né? E aí você vai lá e também vai zerar toda a configuração do iPhone, e aí você vai ter o aparelho limpo e pode entregar para outra pessoa que seus dados estão apagados, né? Estão limpos sem problema nenhum. Então, dicas aí para quem vai doar ou vai vender o seu smartphone. Muito legal. Vamos para os fatos da semana. Fatos da semana. Primeiro fato da semana, o Ubuntu, naquele sistema Linux, derivado do Linux, agora vai estar também nos smartphones. Então, esse ano de 2013 aqui, a Canonical, que é a produtora desse sistema operacional, anunciou que vai produzir uma versão do Ubuntu para telefones. Então, a gente vai ter até, provavelmente, no final desse ano, comecinho do ano que vem, telefones ou smartphones que têm o sistema operacional Ubuntu. Então é mais uma versão do Linux que vai para smartphones, já que a gente já tem o Android, que também é uma versão derivada do Linux, que também já tem muitos smartphones por aí. Uma notícia bem interessante para isso. Outra notícia que aconteceu essa semana foi o fim dos netbooks. Aqueles computadores pequenininhos que ficavam entre um computador de mesa, né, e um notebook, aqueles notebooks pequenininhos. A Acer e a Asus, que eram as duas últimas empresas que ainda fabricavam os netbooks, anunciaram essa semana que vão parar de fabricar. Isso vão por causa fazer o quê com os netbooks? Não vai ter mais no mercado, acabou. É o tablet que substitui Exatamente. o netbook? Então, na verdade, o tablet entrou nesse meio entre os notebooks. E eu adoro os netbooks. Eu também. Porque o teclado faz muita falta no tablet. Então, ou seja, o netbook eu tenho um e uso bastante quando vou viajar. É uma excelente ferramenta. Infelizmente, não vamos ter mais netbooks novos no mercado. Infelizmente, né? Acho que é raro na mão. Eu também. Concordo plenamente com você. Sei lá, mas como você disse, né, que essa tecnologia é assim, né? Um Exatamente. dia a gente tá de bem, né? No outro dia eles decidem que aquilo já está ultrapassado. Exatamente. E assim mesmo, né? E acabou. E decidem por lá e a gente tem que se adaptar muitas vezes ao que eles decidiram. Todas essas dicas, gente, de Gilberto Sodré, daqui a pouquinho no site da Rádio CBN, cbnvitoria.com.br. Você pode acompanhar de novo, passo a passo, anotar aqueles endereços, olha, preciosíssimos. Vai sair de férias? Então não esqueça, Gilberto trouxe dicas de aplicativos e sites que nos ensinam desde como arrumar a mala até de como se localizar em uma cidade desconhecida. Exatamente, Fernanda. Então anote em casa e curta as férias. Exatamente. Bom, obrigado, Fernando. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho também essas dicas vão estar lá no gilberto.sodré.com.br e também no Twitter, no @GilbertoSodré. Um grande abraço a você, Fernanda, aos nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira. Até a próxima.